Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai tratar de um assunto bem interessante que é o filme Eu Sou a Lenda. E esse filme tem muito a ver com o que infelizmente estamos vendo exatamente no mundo hoje, ok? Então é um enorme prazer poder contar com a presença de todos vocês aqui. Muito obrigado. E você sabe que você pode, por meio aí do aviãozinho aí para você que está no Instagram, e aqui no YouTube também você pode usar o botãozinho de compartilhar aqui embaixo, chamar a galera para assistir essa conversa hoje aqui conosco, ok? Então vale a pena a gente fazer essa brincadeira aqui, porque nós hoje vamos ter uma reflexão bem importante. A gente sabe hoje em dia que o que aparece no cinema às vezes está não só propondo uma reflexão, mas está também preparando o caminho para o que está por vir. Então, quem assistiu com calma o filme Eu Sou a Lenda ficou ligadaço no que estava por vir ali, porque estamos caminhando bem exatamente nessa linha preconizada ali, quase que profeticamente anunciada pelo filme. Obviamente, o filme Eu Sou a Lenda, ele é um filme que é inspirado numa história em quadrinho. Camila já tá ligada aí, falou da programação preditiva. É exatamente isso, Camila. Então, a programação preditiva por trás desse filme é muito interessante, uma vez que, eu não sei se você se lembra, a causa de todo o colapso aí naquela história, né, do Eu Sou a Lenda. E a causa foi exatamente pesquisas na área de biologia para tentar encontrar a solução para um grande problema que estava surgindo, ok? Eles, na hora de tentar achar a solução para uma enfermidade, eles acabaram trazendo um problema muito maior, bem maior e bem mais complicado, ok? Na tentativa de achar a solução para um problema, eles quase ou praticamente colocaram a humanidade no poço, colocaram a humanidade aí no buraco, literalmente, né? Porque você vê que foi um processo quase de extinção, né, que aconteceu. E o que é interessante é que a história, né, do Eu Sou a Lenda é originária das histórias em quadrinho, né? O pessoal pensa assim que história em quadrinho é só bobagem. Está por fora se você pensa isso, ok? Temas muito importantes são tratados nas histórias em quadrinho e muitas das vezes temas mais interessantes, mais importantes, mais urgentes e mais contundentes do que aqueles tratados no cinema tradicional, ok? Então o filme Eu Sou a Lenda é um filme de 2007, um filme de temática pós-apocalíptica americana, e foi baseado ali num romance de 1954 do mesmo ator, que é o Richard Matheson, e ele teve ali Will Smith, obviamente, como o grande protagonista. E você olha, você acha que o Will Smith nesse filme, ele é meramente ali um soldado. Mas não é isso que está em jogo. O Will Smith nessa história, ele é sim do meio militar, mas ele é um cientista de patógenos, ok? Ele é um cientista que trata exatamente das questões dos vírus, ok? É um cara que estuda essa parte dos estudos relacionados a esse tipo de organismo. Então, o que acontece? Eles tiveram uma bela ideia, tá? Tiveram uma ótima ideia. Vamos procurar a cura para o câncer, ok? A solução para o câncer. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram ali criaram... O que eles criaram, pessoal? Criaram um micro-organismo artificial para que ele pudesse comer ali as células prejudiciais ao corpo humano, ok? Então, eles desenvolveram
em laboratório um agente que faria a destruição dessas células mutantes, ok? Então o mote do filme é exatamente isso, tá bom? Tô colocando o filme fixado aqui embaixo, tá? Para vocês aí. Só que aí o que acontece? Eles conseguem solucionar a questão da enfermidade? Não, de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Esse ser que eles criaram acabou quase que exterminando ali toda a humanidade. E não só isso, né? Por algum mistério, né? O Will Smith foi o único imune a esse tipo de agente causador. E aos poucos homens que sobreviveram se transformaram numa espécie de vampiros noturnos, né? Então, ele, em vez dele fugir daquela região, ele como cientista, ele prefere ficar na região para tentar encontrar uma solução para o problema. Ele é um pesquisador, ele atua nessa área. Então ele decide, opta por ficar ali investigando a solução para o problema. E ele, como ele é imune, ele fica lá então trabalhando para desenvolver essa solução, né? E a história, né? É só essa história de você ver uma reengenharia genética, né? Para tentar achar a solução para um problema, né? Que é o câncer, já é uma história muito interessante. Eu acho que nesse ponto você conseguiu enxergar algum tipo de paralelo com o que a gente está vendo no mundo hoje, não é verdade? Então, na história, eles pegaram especificamente o sarampo, fizeram alterações genéticas no sarampo para tentar fazer com que ele fosse a cura para o câncer. Mas aí ele acaba se tornando, infelizmente, letal. Ele consegue contaminar 99% da população mundial, transformando aqueles poucos que não perderam a vida em uma espécie de vampiros ali, que eles chamam de Dark Seekers, né? Porque eles não gostam de ficar na luz, ok? Não gostam de ficar na luz. Então, eles são muito vulneráveis à luz do sol e atacam ali, atacam na parte da noite. 3 anos depois, né, na história, a encrenca aconteceu em 2008, e aí 3 anos depois, em 2012, o Robert Neville, que é o personagem aí do Will Smith, ele vive ali uma vida totalmente isolada nas ruínas de Manhattan, sem saber se algum outro ser humano sobreviveu, né? A não ser dos mutantes lá. Então a rotina dele é o quê? Fazer experimentos ali em ratos, né? Para encontrar uma solução para a enfermidade, procurar comida e suprimentos ali. Então ele fica na esperança, né? Que ele possa encontrar essa solução, né? Então ele também deixa ali todos os dias várias mensagens, né, transmissões de rádio que ele deixa gravada, que instruem as pessoas a o encontrá-lo ao meio-dia no sul ali, né? Então você vê que é um cenário que a gente olha e fala assim, poxa, cenário totalmente ficcional, né? Aí você olha o que aconteceu no mundo em 2020, você fala, poxa, realmente o negócio bem complicado aí, né? Porque 2020 o negócio ficou meio estranho aí. E ele tem ali um cachorro com ele, que é uma Can, pastora alemã, né? Que é a Sam, que é a Samantha, né? Que ajuda ele a lidar com a questão da solidão. Assim como no filme Náufrago, né? Do Tom Hanks, ele fica conversando com alguns manequins, né? E com personagens ali de uma videolocadora. À noite, ele se esconde ali dentro de uma casa totalmente fortificada no Washington Square Park para ele se esconder dos Dark Seekers, né? Só que um dia, na hora que ele está caçando um cervo, ele persegue esse cervo para dentro de um prédio escuro, né? E ele cautelosamente vai atrás do cervo ali e localiza o cervo junto com o Sam, mas descobre que o prédio estava lotado de Dark Seekers. Então ele sai dali na última, né? E os Dark Seekers são mortos ali pela luz do sol. E ele consegue pegar um daqueles seres e tenta desenvolver ali uma solução, né, para esse problema.
E aí ele decide montar, ele monta uma armadilha, né? Uma armadilha para pegar esses Darkseekers, né? E ele consegue pegar, né? Então ele percebe, né, que a partir dali ele começou a ser observado pelos seres lá de dentro dos prédios próximos, ou seja, ele percebeu que os bichos lá descobriram onde é que ele estava. E na verdade o que acontece com ele? Os bichos acabam fazendo eles mesmos uma armadilha contra ele, né? Semelhante a que ele usou para pegar um daqueles seres lá. E só que aí, infelizmente, o cachorro ali é mordido na luta e tal. Mas aí, né, ele vai continuando, né, vai continuando a sua pesquisa e ele descobre, né, que ele de repente ele encontra uma mulher, e essa mulher é aquela menina, esqueci o nome dela, brasileira, que é Alice Braga, né, que é sobrinha da Sônia Braga. E ele encontra essa menina e ele fala: ué, mas você tem sobreviventes e tal? Aí ela fala: não, nós sobrevivemos esse surto a bordo de um navio de evacuação da Cruz Vermelha de São Paulo, né? Então interessante, né? Porque ela é brasileira, né? E o pessoal que sobreviveu era do Brasil. E eles estão indo para um acampamento de sobreviventes em Bethel, em Vermont, né? Bethel é uma cidade do Vermont, nos Estados Unidos. Então eles estão indo para esse local, né? É engraçado que você tem ali algumas reflexões, algumas equivalências bíblicas, né? Uma vez que Betel deriva de um nome de uma cidade bíblica que vai falar exatamente da casa de Deus, né? Beit em hebraico é casa, El é Deus, ok? Então ele fala: não, isso aí não existe, esse campo de sobreviventes é uma lenda, isso é uma ficção, não tem nada disso, né? Então ele continua lá trabalhando e ele percebe que se ele diminuir a temperatura do corpo lá dos vampiros, ele consegue aumentar a potência do tratamento. Só que aí o que acontece? Os bichos lá descobrem onde ele está, né? Conseguem invadir a casa e eles têm que sair ali na última, né? Só que aí ele descobre, né, que o último tratamento que ele fez foi bem sucedido. Então ele fica empolgado, mas ao mesmo tempo ele tem que sair, né? Então ele tira ali um frasco de sangue dessa mulher que ele curou e entrega para Ana antes dele fechar ali, dele se fechar dentro de um local lá, né? Então ele pega uma granada, né, joga lá nos bichos ali, mas acaba pagando um preço alto para poder levar essa cura. Agora, o DVD tinha um final alternativo, isso é interessante, né? O DVD tem uma edição especial com 2 discos, né, lançado em 2008, que tem um final alternativo que segue mais à risca o que havia sido escrito no livro original, né? Porque vai mais na linha do que estava sendo falado no livro. E ele não tem essa morte estranha ali no final, ok? Então, galera, esse é um filme muito interessante porque ele vai tratar de um tema que é altamente contemporâneo. Não apenas altamente contemporâneo pelo fato de nós termos visto o que aconteceu no ano de 2020, né? Começando lá no Dragão do Oriente e depois migrando, infelizmente, para o mundo todo. Mas esse filme é interessante também porque nessa atual situação que estamos contemplando lá em Kiev, nós estamos vendo algo dessa natureza também. Uma vez que, por incrível que pareça, não sei se você sabe disso, mas ali em território de Kiev há muitos laboratórios de pesquisas com agentes biológicos também, ok? Então isso aí é algo muito preocupante, porque a gente está começando a ver algumas notícias de que alguns desses laboratórios que existem lá, o pessoal diz que alguns desses laboratórios ali foram comprometidos, tá certo?
Então isso aí realmente é um negócio que é preocupante, tá bom? E quando você analisa um próprio documento da Embaixada Americana lá em Kiev, você vai ver que eles têm ali, eles vão falar, tem um link onde eles falam exatamente sobre isso, sobre esse tipo de pesquisa que está acontecendo lá. E eu não sei se você se lembra, mas naquele laboratório lá no Dragão do Oriente, que estava fazendo pesquisas com esse agente causador da atual crise sanitária, você vai descobrir que a pesquisa que eles estavam fazendo era o argumento deles era o seguinte: a gente vai adiantar a evolução desse patógeno para se antecipar a quando eles estiverem capazes de conseguir penetrar as células respiratórias humanas. Ou seja, a grande desculpa da existência desses laboratórios que existem mundo afora, inclusive esse laboratório que existe lá no Dragão do Oriente, você vai ver que a desculpa deles é se preparar para poder já ter uma solução para um problema que não surgiu ainda. Ou seja, é aquela mesma história de você tentar buscar uma solução para o negócio e, na verdade, essa busca pela solução se transforma, por incrível que pareça, no grande problema, né? Então, olha a situação do negócio, né? Você sabe aquela história, né? Quando você começa, você quer resolver um problema, aí você, na hora que vai resolver, você piora o problema. É exatamente isso que está acontecendo hoje, né, pessoal? Aí vocês falam, né, galera, esse cenário pós-apocalíptico que estamos vendo em filmes como esse, Eu Sou a Lenda, teria ele condição de se implementar no mundo hoje, nessa atual solução, nessa atual situação? É muito estranho, pessoal, porque a gente tem tido informações muito dúbias, né? A gente leu ontem, por exemplo, que eles iam sentar para conversar, para colocar fim nesse conflito e tal, e depois eles falaram que marcaram um encontro, mas aí o pessoal de Kiev se atrasou, aí o Putin desistiu. Então tá um negócio muito abstrato, né? Ao mesmo tempo que o Putin tá indo pro tudo ou nada, falando que vai usar equipamentos ali nucleares e tal, ao mesmo tempo você vê que eles estão querendo sentar para conversar. Então fica um negócio aí muito complicado, tá certo? Fica um negócio aí muito complicado porque existe uma contradição muito grande entre as informações, ok? As informações não estão batendo, tá bom? Galera tá falando aí de Umbrella aí, né? Como eu não sou muito ligado no PlayStation, né? Nem em jogos, então não sou muito conhecedor desses assuntos, ok? Então, galera, eu tô aqui tentando entender o que tá rolando. Fiz um vídeo muito especial sobre esse assunto hoje no canal Daniel Lopes, está lá disponível para vocês. E vou continuar aqui pesquisando para daqui a pouco, lá para 11 horas da manhã, meio-dia, trazer mais um vídeo com atualização para vocês, ok? E eu gostaria de fazer um negócio com vocês hoje, da gente continuar as nossas conversas do Holy Ghost Stories. O que você acha? O que vocês acham? Vamos continuar com a nossa Holy Ghost Stories hoje, já voltando. O conflito lá na Europa não acabou ainda, mas a gente já sabe mais ou menos o que tá rolando, né? Então, nesse momento, o que eu vou fazer com vocês, pessoal? Eu vou encerrar aqui essa transmissão e a gente volta logo em seguida falando sobre a misteriosa luz azul, ok? Vai ser uma história mais robusta, porque tem uma série de eventos que acontecem ali, tá bom? Então, só antes de terminar, eu vou dar a oportunidade para vocês darem um print aqui, para nos ajudarem a divulgar. Vou tirar aqui o chat rapidinho, o comentário. Então tá aí o Eu Sou a Lenda, né? Você pode dar um print aí, compartilhar, mostrar pra galera e falar pro pessoal para vir assistir todos os dias às 8h15 da manhã, ok? Então tá aí o momento para você dar o print. E a gente vai encerrar aqui então essa conversa, vamos seguir para o nosso Holy Ghost Stories e aí depois eu vou trazer mais conteúdos exclusivos para vocês aí sobre a situação que tá rolando lá na Europa, ok?
Então, pessoal, aí na foto você vê uma foto, ficou legal, né? Porque você tem o Will Smith e tem a Sam, né? Que é a cadela ali que acompanha ele, né? A grande amiga, parceira ali. Então, obrigado, tá, pessoal, pelo apoio de todos vocês aí. A gente vai então encerrar aqui, a gente já volta rapidinho, só o tempo de eu dar o up aqui criar uma outra live pra gente poder continuar essa conversa, tá bom? Deus abençoe vocês. Já volto, só um minutinho, me aguarde aí.